Fala galera bem educada, Sérgio Oliveira, professor de volta depois de mais um período sem fazer vídeo nenhum, sem lançar vídeo nenhum. Afinal de contas, vida de professor é uma coisa muito louca mesmo. Novamente eu vou começar o vídeo por uma pergunta. O que está acontecendo com o Brasil? Bom, meus amigos têm me perguntado por que eu estou tanto tempo sem gravar vídeo e muita gente, inclusive alunos, me pedindo para falar a respeito das coisas que estão acontecendo no Brasil, o que eu acho complicado de se dizer, visto que está muito difícil buscar um pouco de equilíbrio, buscar um pouco de sensatez diante do que está acontecendo hoje. As opiniões se polarizaram de tal forma que você praticamente está impossibilitado de tentar apresentar alguma visão mais equilibrada. Está praticamente impossível tentar enxergar as coisas ou passar para as pessoas uma visão mais humanística do que está acontecendo à nossa volta, ou melhor, do que sempre aconteceu à nossa volta. Então o que eu pretendo fazer aqui é falar como essa situação toda tem se refletido dentro de sala de aula no meu trabalho como professor de ciências humanas. E o que tem acontecido com muita frequência é eu entrar em sala depois de uma notícia bombástica qualquer e alguém me perguntar: professor, o que está acontecendo? Professor, me explica o que está acontecendo. Uma coisa que está acontecendo hoje nas salas de aula, e é algo que a gente não pode de forma alguma fingir que não está acontecendo, fingir que não tá vendo, é um reflexo dessa polarização. As salas de aula, especialmente em ensino médio, estão bastante divididas. A garotada está discutindo muito, a garotada está se distanciando em alguns casos, a garotada está se dividindo em alguns casos, e na maior parte dessas situações com pouquíssimas informações ou com informações completamente equivocadas que vão buscar aí ou na internet, ou nos telejornais, ou nos jornais, né, nas revistas. E mais uma vez, aquilo que deveria ser a principal fonte de conhecimento, que são os trabalhos acadêmicos, os livros, esses vão sendo deixados de lado. E aí você vê discussões rolando com base no puro achismo e em uma série de informações passadas assim de qualquer maneira. E aí qual é a responsabilidade de cada um de nós, professores, independente de sermos professores de ciências humanas, de exatas, de línguas ou da área de biologia? Se nós nos vemos exclusivamente como professores, ou seja, como aqueles que passam conhecimento teórico a respeito da disciplina que trabalham, fica muito mais fácil para o profissional de ciências exatas e biológicas, ou mesmo de língua portuguesa ou de língua estrangeira, se limitar àquilo ali que é o seu conteúdo. Mas para nós de ciências humanas, a carga é muito mais pesada. Afinal de contas, o que a gente trata com os nossos alunos é rigorosamente a gênese de tudo que está acontecendo hoje. E é justamente nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas aulas de atualidades, nas aulas de sociologia e de filosofia que as discussões mais acaloradas vão acontecer. E aí você me diz, você acha realmente que eu vou impedir que isso aconteça e vou me limitar ao meu conteúdo? É óbvio que eu vou ter que trabalhar com o meu conteúdo. Eu tenho toda uma gama de temas que precisam ser trabalhados até o final do ano para que os alunos tenham pelo menos um desempenho razoável na minha disciplina quando chegar o Enem ou os vestibulares que ele tem pela frente para encarar. Mas ao mesmo tempo, e isso é claro, é uma opção minha como profissional, eu não vou me omitir de esclarecer alguém quando a pergunta for a respeito do que está acontecendo na atualidade na sociedade brasileira, é óbvio. Quer dizer, pelo menos para mim é óbvio. E é aí, meus queridos, meus colegas professores principalmente, que começa a minha preocupação, que eu começo a perguntar o que está acontecendo com o Brasil. Há quase 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aulas de geografia, eu conseguia tratar de temas sociais, mesmo que eu percebesse lá uma certa frieza de alguns alunos, uma visão mais dura, uma visão menos social das coisas. Ainda era possível trazer informações para esses alunos que abrissem caminhos para que eles pudessem enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente daquela que os noticiários estavam apresentando. Mas hoje, se você abre a boca para tratar de um assunto, para tratar de uma temática um pouco mais social, alguns alunos começam a te olhar
e a tratar ou a tentar discutir um tom de deboche, com ódio. A minha preocupação maior é que em meio a essas discussões, em meio a esses debates, começam a surgir opiniões muito duras, muito secas em relação à humanidade, em relação ao outro. E aí qual é a nossa função como profissionais de educação, como profissionais de ciências humanas diante disso? É tentar passar todos os contextos históricos envolvidos e tentar construir linhas de raciocínio que tragam o nosso aluno a entender que existem problemas muito mais sérios a serem resolvidos do que a troca de um governo, do que a prisão de um ou outro político envolvido num escândalo. Que os problemas que a nossa sociedade tem partem de um pensamento pautado em lógicas como o individualismo, em frases como farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas o que ninguém passa nos noticiários é a ideia de que um político corrupto é tão perigoso quanto um bandido com a arma na mão. Quer dizer, diante de tudo isso, diante de todos esses assuntos, qual seria a nossa obrigação? A nossa obrigação é exatamente essa: enquadrar a galera, enquadrar o conhecimento dessa galera numa visão bem mais ampla. E quando isso acontece, é que começam alguns problemas que vão além da sala de aula. É quando os pais vão para a escola reclamar que os filhos estão sendo doutrinados pelos professores. Cara, vamos lá, fala sério. O seu filho tem 24 horas a cada dia. Delas, mais ou menos 8, ele passa dormindo, quando não tira aquela soneca depois do almoço. Aí vamos dizer que ele passe 10 horas dormindo. Das 14 ou 16 horas que ele tem acordado por dia, ele recebe o tempo todo uma gama de informações via internet, via TV, via jornais, se ele tiver o hábito de ler, que se nós multiplicarmos pelos 7 dias da semana, vai dar um mínimo de 98 horas recebendo todo tipo de informação. E aí você quer me convencer que a 1h30, 1h40 que eu tenho com seu filho por semana vai ser o suficiente para transformá-lo em um socialista, para fazê-lo pegar uma bandeira vermelha e sair por aí pedindo a revolução comunista? Que nós vamos passar para os seus filhos é informação. Agora, as escolhas que eles fazem para a vida, as escolhas que eles fazem para eles mesmos, as escolhas ideológicas, as escolhas de orientação sexual, as escolhas com relação a com quem vão andar, essas são tomadas por eles mesmos. É claro que há aquelas situações em que os alunos se inspiram em seus professores. É óbvio, não dá para negar isso. Todo mundo um dia elegeu alguém em quem se inspirar. Mas até isso, proporcionalmente, é infinitamente menor do que aqueles que optam por se inspirar em seus pais. A primeira inspiração está dentro de casa. E se ela for bem feita, e se ela for bem trabalhada, se as orientações da família forem bem trabalhadas, seu filho não vai ser doutrinado por ninguém fora de casa. O problema é que tipo de orientação está sendo dada dentro de casa que faz com que o jovem olhe para uma outra pessoa que não é da sua família e se inspire naquela pessoa para seguir um caminho diferente do seu. Eu não quero dizer que ninguém está educando errado o filho, mas já parou para avaliar que o exemplo tem muito mais importância do que a palavra? E se ele te vê condenando a corrupção e dando R$50 para o fiscal do Detran, para que ele te libere aquele risquinho no vidro para que você não tenha que gastar R$300 para trocar o vidro do seu carro. Como é que você acha que ele vai te ver? Como é que você quer que ele siga isso como exemplo da coisa certa a ser feita? E o pior, a gente tem toda uma leva de políticos que hoje estão debruçados diante de um projeto para condenar à prisão todo professor que trabalhar com política dentro de sala. Aí você quer me dizer que sou eu que estou doutrinando alguém? Que é o professor de história que está doutrinando alguém? Que é o professor de filosofia que está doutrinando alguém? A gente nunca tem mais de 3 horas por semana com o filho de ninguém. Para minha sorte, eu tenho tido uma compreensão muito grande por parte das coordenações e das direções das escolas onde eu trabalho, que me dão total liberdade, que confiam em mim para fazer o melhor trabalho para atingir aos objetivos de seus programas, que é formar cidadãos conscientes e, ao mesmo tempo, levá-los a serem aprovados em todas as provas que vierem a fazer pela frente, tanto de vestibular quanto do Enem. Mas apesar de eu entender que essa é a minha principal missão como professor,
Eu nunca vou me omitir da responsabilidade de responder da forma mais equilibrada, da forma mais sensata possível a um questionamento que qualquer aluno venha me fazer. Eu não tenho a menor dúvida que existe toda uma ala dentro da sociedade, principalmente do empresariado e do meio político, que morre de medo do que a gente pode ensinar para as nossas crianças, que reconhecem a importância do professor, mas da pior forma possível. E ao invés de nos estimular a fazer o melhor trabalho, nos desestimula o tempo todo com esse tipo de pressão, além dos problemas relacionados a baixos salários e a condições de trabalho que chegam a ser ridículas nas escolas públicas. Não é à toa que hoje, só no estado do Rio de Janeiro, a gente tem mais 70 escolas ocupadas pelos alunos. Porque as condições de trabalho às quais nós, professores, temos sido submetidos e as condições estruturais que essas escolas têm hoje, com banheiros quebrados, com salas quentes, com ambientes que são completamente negativos para um trabalho de educação, quando esbarram com a consciência de profissionais que levam a sério o seu trabalho como educadores, acabam fazendo com que essa hora e meia por semana inflame nessa juventude que está sendo jogada para o segundo plano o desejo de lutar por uma escola melhor. E é aí que mora o medo dos políticos. O problema é que uma população realmente educada nunca votaria nos políticos que estão aí. E esse é o medo deles com relação aos professores. E eu quero aproveitar esse vídeo para dar todo o apoio à garotada que ocupa as escolas públicas no Rio de Janeiro, a garotada que ocupou as escolas em São Paulo, a galera que está ocupando as escolas em Goiás, e que a gente de alguma forma chame a atenção da sociedade para a importância das escolas públicas, onde inclusive o senhor, que é um pai de classe média, possa pôr seu filho com toda a segurança, com infraestrutura, que ele possa sair de lá com informação, com conhecimento, no mesmo nível da escola cara que o senhor paga para o seu filho. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai fazer um vídeo aí de mais de 1 hora de duração, e eu volto, não sei quando, não sei como, para tratar de outros assuntos ligados à educação. Se você gostou do vídeo, vai ali embaixo, dá um joinha. Se não gostou, fica à vontade, dê um ruizinho. Faça seus comentários, se inscreva no canal, indique a outros colegas professores, indique aos seus colegas estudantes. E vamos continuar discutindo esse assunto tão delicado, que tanta gente acha que conhece, mas que em sala de aula só a gente vivencia. Fique com Deus e até a próxima.